Quem nunca se sentiu meio deslocado? Ou então, quem nunca achou aquela galera que parece entender tudo só no olhar, quase uma segunda família? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo das tribos urbanas para entender por que essa busca por um lugar para chamar de seu é tão importante para todo mundo. Olha, essa vontade de pertencer, de achar o nosso lugar, acompanha a gente a vida inteira. Mas é na adolescência que essa busca vira uma verdadeira jornada, sabe? Uma aventura para descobrir quem a gente é de verdade. A adolescência é um verdadeiro furacão. É aquela fase em que a gente começa a querer voar para longe do ninho, sabe? Construir a nossa própria identidade, peça por peça. E nesse quebra-cabeça, encontrar um grupo, uma tribo, se torna uma parte fundamental. A psicologia já mapeou as principais características dessa fase tão intensa. E além de buscar uma identidade, a necessidade de se juntar a um grupo é uma das mais fortes. É quase como precisar de um espelho social para entender o próprio reflexo. E essa tal de atitude de reivindicação social nada mais é do que aquele momento de questionar o mundo dos adultos, as regras e procurar um espaço próprio. Tá, mas e aí? Como é que a sociologia enxerga esses grupos? Que nome ela dá para esse fenômeno que a gente vê todo dia na rua? Vamos descobrir agora. O termo tribo urbana é perfeito, né? Cai como uma luva, porque não são só amigos. Os membros compartilham um universo inteiro de coisas em comum que os une e, ao mesmo tempo, os diferenciam de todo o resto. E olha, pode até parecer algo super recente, mas a ideia de tribo urbana nasceu lá nos anos 80. Foi com o sociólogo francês, o Michel Maffesoli. Ele sacou que na sociedade que a gente chama de pós-moderna, as pessoas estavam se juntando de jeitos novos, buscando conexões mais reais, baseadas em gostos e estilos de vida. E para o Maffesoli, o que cola uma tribo urbana é justamente essa cultura compartilhada. Pensa bem, a música que ouvem, as roupas que usam, os lugares que frequentam, são esses rituais do dia a dia que criam um sentimento muito forte de pertencimento, de identidade. Mas afinal de contas, por que essas tribos são tão cruciais para os jovens? Que função elas têm em um momento tão delicado da vida? As tribos urbanas funcionam como um porto seguro no meio daquela tempestade que pode ser a adolescência. É um lugar onde dá para ser quem se é, sem medo de julgamento, e testar novas identidades longe do olhar, que às vezes é bem crítico, da família. E essa imagem aqui mostra isso direitinho. Se na infância a família é o nosso mundo, na adolescência a tribo se torna uma espécie de laboratório para a autonomia. É o lugar onde a gente aprende a voar com as próprias asas. Mas como é que essas tribos constroem uma identidade tão forte? Quais são as ferramentas que definem quem é do grupo e quem não é? Basicamente, a identidade de uma tribo se apoia em 3 pilares: a estética, ou seja, o visual, o lazer, que são os rolis da galera, e a música. É a combinação única desses 3 elementos que cria um código, tipo um uniforme, visível e invisível, que diz quem pertence e quem não pertence àquele grupo. Mas espera aí, será que tribo urbana é coisa só de jovem? Ou será que isso revela algo muito mais profundo sobre a gente? Uma necessidade que atravessa o tempo? No fundo, a formação de tribos, seja na adolescência ou na vida adulta, responde a uma das nossas necessidades mais básicas, a de pertencer, de achar um lugar no mundo onde a gente se sinta finalmente em casa. E aí fica a reflexão para hoje em dia, né? No mundo cada vez mais digital e individualista, onde e como a gente encontra as nossas tribos? Será que as comunidades online, os grupos de Zap, os fóruns, será que eles viraram os novos territórios tribais? A forma de se conectar pode ter mudado, os espaços podem ser virtuais, mas a necessidade de pertencer, essa com certeza continua mais viva do que nunca.